O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos 3 versículos impactantes nas leituras de hoje. Na primeira leitura do livro de Josué, ele diz: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Na segunda leitura de São Paulo aos Efésios, mulheres sejam submissas aos seus maridos, e maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. E no Santo Evangelho: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós ouvimos no Santo Evangelho, que é o capítulo 6 de São João, que encerramos hoje, depois de 5 domingos, ele sendo meditado, com exceção do domingo passado, que nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Mas vocês, todos obedientes à igreja, pessoas tementes ao Senhor, que desejam ir para os céus, acataram o chamado do Padre, que era para meditar em casa o 6º capítulo de São João. E assim, você meditando em casa, ficou muito mais fácil a compreensão. Porque hoje nós ouvimos o Evangelho e Jesus não está nada adocicado. Ele não está aí para mudar os seus ensinamentos. Nós observamos que os discípulos, nós não estamos falando da multidão, ele está falando dos discípulos. Os discípulos são aqueles que estão com ele, somos nós hoje os discípulos. Então ele está falando para os discípulos. Começou o Evangelho de São João falando da multiplicação dos pães. Então tinha uma multidão de 5.000 pessoas que se alimentaram de 7 pães e 2 peixes,
e sobraram 12 cestos de pães, e Jesus ali já fazendo uma prefiguração do grande sinal. Mas nós vamos observar que esse povo busca Jesus por causa da barriga. Queria até eleger como rei, porque seria fácil, maravilhoso, um governante que dava tudo para o seu povo, um povo que não precisaria de se preocupar com nada. E Jesus fala para eles: mas eu que sou o pão vivo que desceu dos céus. Não é como aquele pão, o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então aí Jesus vem dizer que que a sua carne é verdadeiro alimento para a nossa vida, e que assim como também o seu sangue. E isto escandalizaram na época, como hoje em dia também muitas pessoas ficam escandalizadas de saber que Jesus doa-se totalmente a sua vida. A Eucaristia é o sacrifício do Calvário para a nossa redenção. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus se doa totalmente para a nossa salvação. E isso escandalizou os discípulos, porque eles achavam que ia comer ali a carne de Jesus, que seriam canibais. Eles não estavam entendendo o sinal, o que Jesus estava falando. E aí Jesus hoje fala para eles: vocês estão escandalizados com tudo isto? Não tem problema. Não pense vocês que eu vou mudar a minha fala para agradar a cada um de vocês, porque eu quero multidão do meu lado. Pelo contrário, quem quiser me seguir é desta forma. Quem não quiser tem total liberdade de se afastar. E nós observamos no Evangelho que muitos discípulos abandonaram Jesus Cristo a partir deste momento. Jesus Cristo quer um povo de qualidade. Eu, como vosso Padre, sempre digo, isso é palavra dele. Jesus Cristo quer um povo que tem coragem. Ele constantemente nos diz: não tenhas medo, eu estou contigo. Então Deus sempre vem dizer da sua presença na nossa vida, e que nós não podemos, como suas ovelhas prediletas, ter medo de enfrentar os lobos ferozes que existem na nossa volta, porque nós temos a nossa segurança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós ouvimos de forma muito clara para aqueles que oram a palavra de Deus e rezam a palavra de Deus. Josué, ele fez uma assembleia aonde ele vai falar das maravilhas de Deus, porque aquele povo tinha já esquecido o que deve ter acontecido. Como hoje em dia nós vamos observar alguns dos nossos jovens que já esqueceram, ou melhor, nem sequer aprenderam, porque o papai e a mamãe não transmitiu a fé, ficou tão preocupados com tantas outras coisas e tantos outros afazeres, de modo particular em ganhar dinheiro, que esqueceu que para entrar no reino dos céus não é a prosperidade econômica,
mas sim a prosperidade espiritual de alguém que se coloca a serviço do Senhor. Então Josué, como um grande profeta, ele vai fazer com que o povo recorda. Aí ele diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, aos deuses dos amorreus, quem que vocês querem servir? Então hoje a palavra vem nos questionar também, a quem que você quer servir? Existem muitas pessoas presas em tantas coisas que buscam e que acha que está servindo ao verdadeiro Deus da vida e na realidade não está. Vamos encontrar muitas pessoas presas ali nestas questões econômicas. Passa o dia, o tempo todo preocupado simplesmente com as finanças. Vamos encontrar muitas outras pessoas também que estão presas por algum problema com relação ao filho ou ao cônjuge, ou com algum problema no seu trabalho, e ali gasta-se tempo nesta angústia e acha que vai resolver e esquece de consultar a prioridade, aquele que é a prioridade da nossa vida. E aí acaba ali fazendo tempestade em copo d'água. Existe também muitas outras pessoas que acham que estão servindo ao Senhor, mas estão presas em horóscopos, em superstições. Quantos de vocês são supersticiosos? Quantos de vocês têm medo de um gato preto? Quantos de vocês têm na sua casa, não como o enfeite, mas como superstição, as espadas de São Jorge, o comigo ninguém pode, o elefante e tantas outras besteiraiadas? E você diz que serve o Senhor, mas você está amarrado em outras coisas, sem contar também que existe aqueles que diz que serve ao Senhor, mas busca outras religiões, benzimentos fora da comunidade cristã. E que Jesus Cristo fique escandalizado com estas pessoas, e elas acham que estão no céu, mas eu digo, se for da boca da onça. Bem como também existe pessoas que acham que servem ao Senhor, mas tem o seu coração magoado ou com algum ferimento com relação a alguém e não conseguiu perdoar, e fica-se o dia inteiro, o tempo todo com aquilo na sua cabeça e acha que está servindo ao Senhor e não conseguiu entender que está servindo mais outros deuses, ou melhor dizendo, o inimigo, que também de forma muito sutil se apresenta como Deus para enganá-los, porque ele é o pai da mentira. Quantas pessoas que acham que serve o Senhor, mas serve aos vícios. Vamos encontrar pessoas que têm os seus vícios, seja do álcool, ou seja do cigarro, ou de outra, que seja um vício lícito ou ilícito, qualquer tipo de vício. E o vício não deixa com que você sirva ao seu Senhor, porque o que está em primeiro lugar na sua vida é Ele e não Deus. E aí, meu querido irmão, também tem as pessoas fofoqueiras,
que acham que serve ao Senhor, mas, padre, sabe, a gente fala um pouquinho da vida dos outros, você acha que está servindo ao Senhor. O senhor sabe, a gente conta uma mentirinha, você acha que está servindo ao Senhor. Está sendo enganado plenamente. Josué vem dizer: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor, ao Deus da vida, ao Deus dos nossos pais, de Abraão, Isaque e Jacó. É esse Deus que nós serviremos. E o povo também, que não sejam vocês, porque as Sagradas Escrituras nos ensina, porque precisamos fazer as nossas escolhas diariamente. O povo diz: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir deuses estranhos. Mas o povo mente muito. A multidão Maria vai com as outras, nós sabemos muito bem. Aquilo que alguém falou e agradou, a multidão vai. Quer dizer, a multidão, o povão não pensa, ele vai pelo senso comum. Então eles mentiram aqui, porque na realidade não foram servir ao Senhor, porque aí nós já ouvimos no Santo Evangelho que muitos deles agora, quando Jesus fala que Ele é verdadeira bebida e verdadeiro alimento para a vida do povo, e se escandalizou, e eles, pregou o pé, foram embora. E assim acontece hoje em dia também. Então, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos ter muito claro a quem nós queremos servir. E aí, pegando o gancho da segunda leitura, nós vamos ver muitos também irmãos e irmãs nossos que diz que serve ao Senhor, mas vivem amasiados. Diz que está servindo o Senhor, não sei qual Senhor que é. Vivem amigados, ajuntados. Alguns são até ousados, até comungam, sabe, mas sem contar também as questões da segunda união. Por quê? Porque acabaram não vivendo a palavra. Diante de um problema, no lugar de consultar os homens de Deus, assim como Deus deixou, e nós ouvimos na primeira leitura, Josué. Hoje não tem o Josué aqui na tua comunidade, tem o padre Edivaldo. Então Deus deixou os seus eleitos, os seus escolhidos, para fazer com que o seu povo saia da multidão e no particular possa compreender e viver os seus ensinamentos. Então, se está com algum problema familiar, para isso existe o sacerdote, para que possa colaborar com você e você assim fazer uma boa direção espiritual. Porque senão, meu querido irmão, você só vai olhar as Sagradas Escrituras e de modo particular esse trecho da carta de São Paulo aos Efésios e falar que ele é machista. De modo particular as feministas vão achar que machismo, as mulheres submissas aos seus esposos, onde já se viu isto? Porque as pessoas também, meus queridos irmãos, na multidão, interpretam as Sagradas Escrituras como quer. Alguém cochila, ouve depois aquilo que, depois do cochilo, acaba ouvindo alguma coisa, e interpreta aquilo sem entender o contexto. O próprio São Paulo está aqui neste momento em defesa das mulheres. E se existe alguém que sempre defendeu vocês mulheres, é nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja.
porque através da igreja é que vai santificando o povo de Deus, e assim esse povo de Deus vai se libertando da escravidão. Porque São Paulo, ele disse que os maridos têm que amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Então o amor é na carne. Assim, o marido deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Você odeia a sua própria carne? Não. Tanto é quando está doente, quer recuperar a saúde o quanto antes. Ninguém odeia a sua própria carne. Então ele está falando, então você, homem, ame a sua esposa, cerca de cuidados, de carinho, assim como Cristo cuida da sua igreja. O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher, e aí vai constituir uma nova família, onde os dois serão uma só carne. Então não existe submissão, existe amor conjugal, onde um se coloca a serviço do outro. Isto é o matrimônio, onde um se coloca a serviço do outro para viver a fidelidade, o amor e o respeito em todos os momentos da vida, seja na alegria, seja na tristeza, seja na doença, seja na saúde, seja em qualquer estado de vida. Você é chamado a viver assim, porque o próprio São Paulo diz: este grande mistério que é o matrimônio, eu interpreto em relação a Cristo e a sua igreja. Ele está interpretando, o matrimônio nada mais é do que um casamento perfeito entre Cristo e a igreja dele, que somos nós. Cristo é o esposo e a igreja, que somos nós, a esposa. Nós vamos encontrar isso várias vezes nas Sagradas Escrituras, de forma bem simbólica. Ou ele é o noivo e nós somos a noiva. Para dizer desse vínculo eterno, esse vínculo indissolúvel. Isso é o casamento, é um pacto de amor, de fidelidade, de respeito, que um faz com a outra pessoa, para constituir uma nova família. Então, meus queridos irmãos e irmãs, depois nós vamos ouvir São Pedro dizendo: mas Senhor, se nós formos embora, como o Senhor está dizendo, né, para onde nós vamos? Nós não temos aonde ir, somente Tu. Nessa minha caminhada contigo, eu percebi que somente Tu, meu Senhor, que tem palavras de vida eterna. Olha, São Pedro, um pescador, Jesus o capacitando, ele aprendendo a ouvir, deu a resposta em nome do grupo. Ele sabia muito bem que os outros deuses, tudo aquilo que ele tinha na sua volta, não era o melhor. Ele sabia muito bem, ele conseguiu interpretar, porque ele ouvia o Senhor. Ele viu que Jesus tem palavras de vida eterna. E por isso ele professa a fé, em nome do grupo. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Assim devemos ser nós também. Se nós somos chamados a servir ao Senhor, eu não posso servir sozinho, juntamente com a minha família. Olha que belo, que casamento maravilhoso. Quando você casa, tem consciência como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
constitui uma família. Tá certo, papai e mamãe não serviu ao Senhor como devia, mas eu, a partir de agora, juntamente com meus filhos, com toda a minha família, vamos servir ao Senhor e a mais ninguém. Isto é uma família ajuizada, uma família que deseja a salvação de todos. Não é uma família egoísta, é uma família que olha e vê que realmente eu quero ser salvo, meu cônjuge também deve ser salvo, assim bem como também os dons que Deus me deu, que são os meus filhos, quero que também sejam salvos. Meu amado, Josué hoje vem te ensinar. Aí você tem que pensar e refletir, olhando para o seu lado: cadê o resto da minha família? Cadê meu cônjuge? Cadê meus filhos? Cadê meus netos? A quem eles estão servindo? A outros deuses? Então eles não serão salvos. Então eu tenho que resgatá-los, para que eles sejam salvos, assim como eu também desejo. Por isso, meu querido, seja um homem de oração, mas reze a palavra. Reze a palavra como Josué. Josué fez uma assembleia para falar das maravilhas de Deus. Ele não foi ali, fez uma assembleia para falar besteiraiada. Não, ele foi para falar das maravilhas de Deus. Então que você também fale das maravilhas de Deus para os seus filhos, para os seus netos, para o seu cônjuge, porque você deseja a salvação. Seja como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor e a mais ninguém. Então, meus queridos irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, enquanto nós estamos nessa travessia desse vale de lágrimas, possa ouvir as tuas preces, as nossas preces, para resgatarmos assim os membros da nossa família, as pessoas que nós amamos e que também queremos que sirvam ao Deus da vida. Amém.